Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa abençoada. Lógico que a gente lança na segunda-feira, mas você pode assistir qualquer dia. E eu tô muito feliz. Olha, eu vou te dizer que era um dos podcasts que eu estava mais aguardando já há anos. Misericórdia. Você já sabe quem é, você clicou aí. Mas ó, antes da gente começar, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que ela estará com a gente lá na Conferência Jesus Cop desse ano. E a Conferência Jesus Cop pra gente é muito mais do que um evento e uma conferência. É um dia marcante pra gente do ano, porque o Senhor sempre nos dá um tom, uma direção que a gente vai seguir nessa próxima estação. O Senhor sempre libera pra gente uma direção profética. Então, eu queria muito que você estivesse lá e que a gente pudesse estar juntos naquele ambiente buscando ao Senhor. Então, dia 11/11, lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade, você é o nosso convidado. Vou deixar o link aqui, nós já estamos indo para o último lote, então, pelo amor de Deus, corre e faz sua inscrição para você estar junto com a gente. Chama todo mundo da sua igreja aí, faz uma caravana, um grupo para estar lá com a gente. Beleza? 11/11, São José dos Campos, na Igreja da Cidade, Conferência de Jesus Cop 2023. Vamos embora, podcast de hoje. Nívia Soares, que honra. Ai, Douglas, eu que falo. Eu é que falo, meu filho. Que privilégio. Você tem nos... Vou repetir, né? É. Você tem nos abençoado muito. Você, a turma do lado de cá, dos paulistas, né? Desses interiores aqui. Essa turma tem nos abençoado muito em casa. Né? Gustavo, as meninas são testemunhas ali, né? Do quanto a gente é abençoado pela vida de vocês. E é muito lindo isso, essa troca, né? Porque a gente foi muito abençoado e é abençoado por tudo que foi produzido e feito e ministrado, né? E o Senhor liberou através dessa safra, né? De BH, em Minas, do que aconteceu nesses anos lá. E, de repente, vai formando pessoas e que daqui a pouco está devolvendo também, né? É verdade. Isso é muito lindo no reino de Deus. O corpo de Cristo é formidável. Porque a gente não tem a revelação completa, né? A gente precisa do outro e a gente precisa do que flui através do outro para a gente. Sim. E no decorrer dos anos eu tenho aprendido isso, né? Que o quanto a igreja é preciosa, o quanto a igreja é maravilhosa, porque é uma multiforme graça de Deus em operação, né? Onde cada um tem um ministério, tem um chamado, tem um lugar. E a gente sustenta uns aos outros. A gente não precisa andar sozinho, né? A gente não precisa ser uma ilha e a gente não precisa ter um império. Nós fazemos parte de um reino onde todos servem a todos, né? Cada um. Eu estava ouvindo na conferência nossa de líderes, né? Quem abriu pra gente foi o pastor Paulo Borges Jr., né? Sim. E ele falou um negócio que traduziu isso, né? Que era o nosso sentimento, principalmente aqui no Jesus Cop, que é muito focado em unidade. E ele falou assim, todos nós carregamos uma riqueza e uma pobreza. Então, quando você senta à mesa, você é o mais rico da mesa e o mais pobre da mesa. Exatamente. Rico em alguma coisa que o Senhor quer que você dê e pobre naquilo que o seu irmão vai te dar, né? Exatamente. E é essa troca constante, né? De você entender. E é legal porque porque assim, o que eu sinto hoje por exemplo, o Brasil vive uma orfandade, né? E então ele é tomado por uma baixa autoestima. Então, as pessoas falam, não sou nada e tal. E aí, a gente pensa que a solução é colocar a pessoa numa alta estima, né? Em autoestima. Não. Por quê? Porque você vai sair da comiseração e vai entrar na arrogância. Exatamente. Só que isso nos deixa nos dois lugares, né? Eu sei quem eu sou no Senhor. Mas eu sei o quanto eu preciso do outro, né? Exatamente. E a gente fica nesse lugar de Jesus ali, né? De humildade, Isso né? nos tira daquela obrigação de ser estrela, de qualquer forma. Né? O Brasil ainda tem muitas estrelas, né? E a tendência da estrela é cair. Tem jeito. Explodir. Né? Vai morrer, um dia vai morrer. Mas quando nós caminhamos juntos, né? A gente está crescendo junto como um corpo. E isso nos edifica, isso nos anima o espírito. Né? Quando eu vejo a igreja brasileira, né? A gente estava falando aqui, a igreja brasileira, né? Como traduzir isso? É muito grande, é uma realidade muito grande. Ela vai bem e ela vai mal. Né? São vários segmentos, são muitas teologias, são, enfim, muitas cabeças, mas
quando a gente vê essa variedade dentro da igreja, a gente vê que existe uma preciosidade de Deus nisso. Sim. E a gente precisa andar junto, né? O presbiteriano junto com a assembleia. Porque cada um tem uma riqueza, né? E uma pobreza. Tem uma porção de Deus muito grande. Sim. E a unidade, ela é necessária, por isso que a gente não tem Porque a assim, revelação a gente pode conversar o podcast inteiro sobre como que a gente poderia ter uma igreja saudável. Mas assim, também há como ter uma igreja doente, né? Exatamente. E para mim, um dos pontos é se isole. Exatamente. Se feche Se feche no seu império. no seu império, pronto. Isso aí é garantido de ter uma igreja doente, né? Com certeza. E aí, então a unidade é saúde, né? Sim. É tipo, não tem como É correr para verdade. outro lugar. Tira o né? peso, né? A gente vê no decorrer dos anos muitas lideranças pesadas, as pessoas sobrecarregadas, cansadas, Sim. né? E o andar em comunhão nos tira o peso, né? Nos tira o cansaço. Eu não tenho que carregar nenhuma carga. Jesus disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês alcançarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Né? Então, se o fardo está pesado, se o jugo está complicado, está difícil, está pesado, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? E uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer dos anos, né? Quando a gente é menino, a gente corre muito. Você vai a muitos lugares, você quer, né? Você quer fluir, você quer ver a igreja, você quer ver a glória de Deus, você quer ver o avivamento. Andava, corria muito. E aí você descobre que o correr muito ele vai te produzir um cansaço. E que você precisa de idas e vindas. Né? Você precisa das duas coisas. Você precisa parar, você precisa receber de Deus, você precisa de secreto, você precisa de comunhão, você precisa de igreja, você precisa congregar. E aí você vai. Né? A partir de um lugar de comunhão, você vai. E isso te tira o peso. Né? Então, assim, tem muitos ministros e pastores pesados, porque não tem um relacionamento de confiança uns com os outros. Né? Tem um relacionamento de disputa. E quando você disputa, você sempre precisa estar por cima. Né? Você sempre precisa ser popular, você sempre precisa ser o cara. Mas quando você coopera com o outro, esse peso do ter que ser, ele é tirado. E o Espírito de Deus flui e produz em cada um aquilo que é necessário, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do reino. Né? E eu acredito que Deus está levantando lideranças, pastores, ministros de louvor, Amém. que caminham juntos, que entendem isso, que caminham juntos nesse lugar em Deus, de dependência uns dos outros, né? De troca. Isso é bom demais. Você estava falando, eu lembrei uma história que eu até contei aqui na igreja, porque é uma líder nossa que até que foi para Portugal, Emília, ela contando que ela foi para São Paulo para estudar arquitetura, né? E aí, os primeiros dias dela pegando o metrô em São Paulo, né? Na capital. E aí ela falou que chegou um dia, na hora de rush, lotado o metrô, assim. Aí abriu a portinha, ela viu que tinha só um buraquinho, assim. Aí ela entrou, né? Aí fechou a porta e o metrô ia sair e ela não conseguia pegar em nada. Ai, né? Na barra, ela desesperada. Meu Deus, vou cair aqui no metrô. E ela falou que um senhorzinho, provavelmente muito experiente em metrô, né? Bateu no ombro dela e falou assim, calma, filha. Não precisa segurar em nada. Com esse tanto de gente ao seu redor, não tem como cair. Isso aí. A hora que você for dar uma tombadinha pro lado, tem alguém ali, um ombro. Quando você for pra frente. E isso é uma realidade que, às vezes, a gente, por exemplo, a gente tava até conversando aqui em off, né? Quando você pensa em um líder que caiu, você sempre pensa naquele pecado que ele cometeu ali, que ficou público. Mas, na verdade, ele já estava caído. E em que pecado? De se isolar. Exatamente. Quem Porque se isola, só dá pra cair se não tiver ninguém ao seu redor. Quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria, que a palavra diz, né? E um Deus trino, né? E o avivamento, ele sempre vem sobre pessoas, né? No plural. Famílias, o primeiro né? avivamento veio sobre pessoas. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Quando veio, né? Distribuído sobre eles, né? Línguas como de fogo. Então, sempre veio sobre a comunidade. Né? Nunca veio sobre um cara, todo poderoso, super-herói. Não, veio sobre um todo. E eu acredito que essa base, esse fundamento
esse entendimento que Deus está gerando na igreja, ele vai produzir um avivamento duradouro. Amém, amém. Nos últimos tempos, né? Nesses tempos que nós estamos andando daqui para frente. Amém. Onde a gente tem podido sentir, né? Já tá aquela contorção, assim, já tá... Dores de parto. Sentindo um pouquinho, né? Tá se intensificando, o ritmo tá aumentando, né? O carro tá começando a descer morro abaixo. Então, assim, nesses tempos, eu acredito que o entendimento da unidade, ele vai proteger a igreja, né? E ele vai produzir uma constância com Deus, né? Uma constância nesse lugar, nesse fogo de Deus, nesse fogo do Espírito. Eu acredito nisso. Olívia, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Pelo que eu li um pouquinho, você veio de uma família cristã, já de um lar que já cria em Jesus e tal, mas como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Eu me decidi por Jesus quando eu tinha 11 anos de idade. A gente frequentava uma igreja em Belo Horizonte, e uma igreja batista. Mas seus pais não eram líderes? Não, nunca foi. Minha mãe dona de casa, papai barbeiro, todo mundo continua. Aliás, papai já foi promovido, tá lá cortando o cabelo de Jesus nessa altura do campeonato, bonitão. A barba. Aparando a barba, bonitão. E mamãe tá sendo cuidada por nós agora, né? Tá já é uma senhorinha, 84 anos. E dona de casa também. Gente muito simples, e a gente sempre frequentou a igreja. Minha mãe orou pelo meu pai. Acho que é impossível falar da minha decisão sem falar da decisão do meu pai. Meu pai se converteu quando eu tinha 6 anos de idade. E a conversão do papai, para mim, foi algo muito marcante, porque eu pude presenciar dentro de casa o que significa o novo nascimento. Para mim, foi muito forte, aos olhos de uma criança. É muito forte, é notório, né? A criança, ela observa atos, né? Ela não presta atenção no que você fala, Não. Mas ela sabe muito bem o que você Sabe nada faz. de teologia. Nada. Ela vê o que prática. você faz. Você está sendo observado. Então, eu observava, né, as coisas. Meu pai era alguém muito distante e muito sofrido na vida por causa da infância, da pobreza, né? A pobreza extrema, ela traz consigo dores inimagináveis. E o papai veio desse contexto de muita pobreza, de muita luta, de muita dor. E tudo aquilo ficou dentro dele e ele nunca colocou para fora. E quando, num Dia dos Pais, foi em 1982, Dia dos Pais, o Espírito de Deus falou com a minha mãe. Ela já tinha orado por anos pela conversão do papai. Ela ia sozinha para a igreja? Ela ia sozinha. Meu pai perseguia meus irmãos por irem à igreja. Eu lembro de ver meus irmãos chegando da igreja e o meu pai esperando, 9h da noite. E meu pai esperando. Eu lembro da cena do meu pai batendo no meu irmão, da porta da sala até o quarto dele. E eu gritando, eu pequena, muito assustada e gritando de nervosismo de ver toda aquela cena. E eu lembro dele, né? Ele dizia: por que vocês não levam logo a cama e vão dormir lá com o pastor na igreja? E ele perseguia mesmo, né? E o quão espiritual é isso, né? Muito, muito. Porque se você pensar pela lógica... Não né? tem. Não tem lógica, porque né? você tem filhos melhores, estavam na igreja, eles não estavam na farra, né? Não estavam em festas, estavam na igreja. Eles tocavam nos grupos de louvor da igreja. Eu tenho 2 irmãs, um irmão mais velhos, e eu era caçula, menor. E vendo aquelas cenas. E vendo isso, e aquilo me chocava muito, me assustava muito. E eu me lembro do dia que a mamãe comprou, então, na semana do Dia dos Pais, a mamãe comprou um disco do Luiz de Carvalho. Era Alvo Mais Que a Neve. Esse disco me persegue. Eu amo, é maravilhoso. E Luiz de Carvalho já está com Jesus também, mas me lembro bem do meu pai. Meu pai gostava muito de música. E a mamãe deu um disco para ele, né? O Espírito de Deus falou com a mamãe: ao invés de dar meia, cueca, vai na livraria evangélica, compra um disco e dá para ele. E a mamãe viu esse disco, né? E nesse disco tem alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tem também Deus enviou seu filho amado. Evangelho pesado sendo pregado. E eu lembro
do cantinho da porta olhando e vendo o homem que nunca chorou, chorando. Copiosamente. Chorava, as lágrimas desciam. Ouvindo disso. Eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, meu pai tá chorando. Meu pai é o homem forte da casa. Meu pai é o cara que traz comida para dentro de casa. Meu pai não chora, meu pai tá chorando. O que tá acontecendo? E naquele dia, Deus escolheu aquele domingo do Dia dos Pais para pegar ele. E Deus cercou ele por todos os lados. Fomos almoçar, saímos do almoço. Ele nos chamou para ir na casa de um amigo dele. Fomos na casa desse amigo, chegamos lá, a família estava voltando do enterro desse amigo dele. Tinha morrido, não sabia. E minha irmã aproveitou a oportunidade, pregou o evangelho ali com ousadia. Meu pai ouvia e chocado e chorando na presença de Deus. E quando foi logo mais, meus irmãos foram para a igreja. Eu e minha mãe íamos mais tarde para o culto. Meu pai saiu. Meu pai nunca teve carro, sempre pagou táxi. Me responde isso. Faz sentido. Carro é para rico, mas era táxi, que ele, né, pagava o táxi dele. E aí fomos de táxi para a igreja e na porta da igreja ele nos deixou e ele ia para casa para assistir o jogo do Galo, era louco pelo Galo. Uhum. E aí eu e minha mãe fomos, entramos, sentamos, meus irmãos no louvor. Quando eu olho para cima eu vejo na galeria, né, minhas irmãs, meus irmãos arregalando o olho e assustados. E quando eu vejo, meu pai tá vindo pelo corredor e sentou do nosso lado. E eu, meu Deus, esse homem vai matar o pastor, vai fazer alguma coisa, vai nos arrastar daqui, né? Eu com medo. Mas ele chorava, e ele chorava copiosamente. Meu Deus, o que aconteceu com o jogo do Galo? O que é isso? E aí, quando o pastor fez o apelo, ele foi à frente. Foi o primeiro a ir à frente. E ele contava que enquanto ele entrava pela igreja, o maço de cigarro no bolso dele queimava. Ele sentia queimando. E o que aconteceu para ele entrar na igreja foi que ele desceu de táxi e ele ouviu o Espírito Santo audível. Deus falou com ele audível. Por que você não desce do táxi e entra também? E aí ele desceu. E entrou e entregou a vida para Jesus no mesmo dia. Ele nunca mais colocou uma bebida alcoólica na boca. Ele nunca mais conseguiu fumar um cigarro. Ele fumava desde os 8 anos de idade. Ele nunca mais conseguiu. E ele chegou em casa, eu tenho essa visão na minha mente, assim, dele pegando as bebidas do alto da pia e jogando dentro da pia. E nunca mais bebeu bebida alcoólica. Ele tentou fumar, ele tinha ânsia de vômito. Meu Deus, uma libertação Então foi uma instantânea. libertação extrema. Ele ligava para minha mãe rindo e chorando, sendo visitado pelo Espírito Santo no salão, cortando cabelo. Ele se tornou um evangelista. Ele que perseguia os crentes se tornou um evangelista naquela cadeira. Quem sentava na cadeirinha dele ouvia falar de Jesus. E ele não só falava de Jesus, mas ele amava Jesus de todo o coração. E ele transparecia isso. E, enfim, foi muito tremendo poder ver isso. Então, a minha entrega para Jesus, ela veio por uma certeza. Esse homem que é Deus realmente muda a vida das pessoas. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Com 11 anos, eu fiz a minha decisão por Jesus. Não tudo isso para responder uma perguntinha pequena. Mas eu assisti isso, e isso foi para mim determinante para que eu cresça que Jesus é de verdade. Entendi. Né, que acontece de verdade. E que ele pode mudar e transformar a vida de um ser humano. Né? E com 11 eu fui batizada nas águas. Com 15 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. E Deus começou um processo, né, na minha vida de desintoxicação. De passado, de medos, de autoestima baixa, de sofrimentos, né, por racismo, por perseguições e, enfim, diversas coisas que geram marcas, né, quando a gente é criança. E Deus foi trazendo essa libertação pouco a pouco e tá me libertando até hoje. Você não viveu
essa pobreza extrema que seu pai viveu. Não. A gente Havia era... mais uma A estabilidade. gente não era nem rico e nem tão pobre. Uhum. Nós éramos pessoas normais. Meu pai trabalhava muito. Ele tinha muito medo de que a família passasse o mesmo que ele passou. Sim. Então, ele era... A figura de amor dele pela família era o manter. Sim. Então, ele pagava as contas em dia. Ele trazia tudo para casa. E, por causa disso, ele era muito ausente. Sim. Ele não sabia muito se relacionar. Né? Ele não sabia muito parar. Não tinha muito essa dinâmica, né? De saber quando parar. Ele nunca tirou férias. Né? Então, assim, eram extremos. Né? E isso gerou em mim Leva para um modo de sobrevivência, né? Isso gerou em mim esse buraco de paternidade muito grande, pela ausência, né? Não por ele ser um pai ruim, não, mas por uma ausência que, na verdade, a gente aprende mais tarde que é só o Senhor quem vai suprir no nosso coração, né? Os nossos pais não têm poder de suprir a nossa alma. Nossos relacionamentos, nossos cônjuges não têm poder de suprir a nossa alma. Relacionamento algum de amizade tem esse poder. Nenhum autoajuda, nada tem o poder de suprir a nossa alma, nenhum entretenimento. Apenas a presença de Jesus supre o coração humano. E a gente vai experimentando isso no decorrer da caminhada, né? O Senhor curando e trabalhando o perdão, a graça dele. E eu me lembro que antes do papai morrer, o Senhor trouxe uma oportunidade de reconciliação com ele, que foi muito linda. É mesmo. Né? Eu lembro que a gente estava falando do Mike Shea, né? Do Davi. E, gente, foram épocas muito marcantes, né? Os anos 2000 foram, assim, ainda lateja no meu coração tudo que aconteceu naqueles anos. E eu me lembro de uma das conferências, se não me engano, não sei se era Fogo e Glória, eu não me lembro qual conferência era. O Mike e o Davi estavam. E eu me lembro do Mike Shea pregando. E ele falava sobre a paternidade de Deus. E naquele momento, o Espírito de Deus falou comigo de forma clara. Volta até o seu pai. Eu já era casada, né? Era mais ou menos 2003, eu acredito. E eu lembro do Espírito de Deus falar tão latente dentro de mim. Volta até o seu pai. E pede a ele perdão pela sua adolescência rebelde. Adolescência distante. Né? E coisas que eu fazia que eram escondidas porque eu não tinha confiança de conversar com meu pai ou com a minha mãe. E eu lembro que eu fui no salão dele, eu já casada, né? Fui no salão dele. E era a gravação do Nos Braços do Pai, do DT. Era naquela época. Foi em Brasília. Naquele dia específico da gravação, era um sábado. Meu pai estava aqui em Belo Horizonte enterrando meu tio, que tinha morrido. Teve câncer. E em 3 meses, Jesus o levou. E foi muito triste, muito marcante para o meu pai. Meu pai estava muito quebrado. E na segunda-feira fui lá. E comecei a confessar os meus pecados. Comecei a falar: pai, eu namorei escondido na minha adolescência. Pai, eu fui distante, eu não conversava, me perdoa. E meu pai também começou a chorar. E o que Jesus fez naquele dia foi algo muito poderoso, Douglas. Um peso de anos de falta de paternidade. Um peso peso de uma vida, né? De uma vida saiu de dentro de cima de mim. Nós nos abraçamos. E meu pai também pediu perdão pela distância dele, né? E Deus começou a se revelar como pai para mim de uma forma muito intensa. E aquele foi o nosso melhor ano de relacionamento. A gente começou a passar tempos no telefone, horas no telefone, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre o que Jesus estava fazendo. E quando foi 2004, no final do ano, nós gravamos o
primeiro DVD, que foi na Lagoinha, né? Foi Enche-me de Ti. Papai tava lá na frente. Se você achar o vídeo na internet, você vai ver o velho Zé Pinto chorando lá na frente, né? Ele chorava muito, eu também. É daí que vem. Chorar, é daí que vem. Eu chorava muito, eu também. E aí, ele tava lá na frente. E aí, nós fomos assistir. Era dia 25 de dezembro. A gente foi assistir os cortes, né? Na época era DVD, hoje não tem nada disso mais. Coisa esquisita. E fomos assistir os cortes. A gente foi pra casa da minha irmã. Fomos assistir os cortes do DVD para ver né, como tava. E ficou ainda pronto. Tava em produção ainda. Ficou pronto. E aí a gente chamou a família para ver. E o papai tava lá e a mamãe. E o papai assistia e era visitado pelo Espírito de Deus e chorava. E aí depois, quando acabou, ele chegou para mim no corredor e falou assim: filha, eu tô muito feliz pelo que Deus tá fazendo na sua vida. Continua. Não para. Deus vai te usar muito ainda. E ele me afirmou. Meu pai nunca tinha me afirmado antes. Naquele dia, ele me afirmou. No dia seguinte, Jesus o levou. No dia seguinte. No dia seguinte. Ele serviu ceia de manhã na igreja. Comeu linguiça no almoço. De tarde teve um infarto. E às 10 da noite, ele se encontrou com Jesus. E nosso coração ficou muito partido. Foi muito de repente. Sim. Ele tava com quantos anos? Papai tinha 64 anos quando ele foi para Jesus. Ele era muito novo. Era novo. E, assim, Deus começou a se revelar como pai poderosamente para mim. E também foi o mesmo ano em que a gente foi empurrado do ninho, né, do Diante do Trono. Eu fui ter uma reunião com a Ana e a pastora Zenete, porque as nossas agendas estavam, eu estava sentindo aquela necessidade. Parece desculpa gospel, né? Sentindo necessidade de viajar. Não, não é isso. É que realmente o Espírito de Deus estava nos levando a querer compartilhar do que a gente estava recebendo em casa, do que Deus estava fazendo em nós. E aí eu fui ter reunião com ela pra gente definir como que nós íamos fazer. A Ana olha pra mim. Você diz assim, então, de você fazer algumas viagens sozinhas. Sim. Porque você viajava também Viajava com a também banda toda. com o Diante do Trono. E aí fomos ter essa reunião. E a Ana olhou pra mim. Nívia, nós já estamos orando por você desde o ano passado. E Deus nos falou que você tem que sair. Senão você vai morrer. Você já é uma ave grande. E foi chocante, porque foi tudo no mesmo período. Meu Deus. Tudo na mesma hora. E eu me via como uma menina, sozinha, eu e meu marido. A gente, liderando uma equipe e viajando. Mas foi um dos anos mais poderosos, em que a gente via muita cura, muito batismo com o Espírito Santo. E aquilo que nós fazíamos, eu sempre tive muita resistência aos chamados show gospel. Para mim sempre foi muito difícil. Sim. Essa palavra show sempre foi muito difícil para mim, para administrar. Porque a gente foi gerado numa outra realidade, então era estranho para nós isso. E, no entanto, o Senhor nos impeliu para ir a alguns lugares. Para entrar em alguns desses lugares. alguns lugares, não todos. E o que acontecia era o mesmo que acontecia dentro da igreja. Pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A gente via crianças chorando debaixo do poder de Deus, sendo cheias do Espírito. Pessoas sendo curadas, a palavra sendo proclamada. Então, a gente viu muita coisa tremenda, a partir desse empurrão de Deus, e dessa consciência de que, filha, eu sou o suficiente para você, O Senhor é o suficiente. E voltando um pouco, que depois eu quero até que você conte um pouco dessa trajetória com o próprio Diante do Trono, mas como é que foi essa sua convicção de uma chamada para servir de forma mais integral ao ministério e até da música, né? Como é que você falou dos seus irmãos? Foi essa grande influência para você? Não? Sim. Meus irmãos, Sandra, Cláudia e Dudu,
Eles eram de grupos de louvor da igreja. Meu irmão é baterista até hoje. Minhas irmãs já cantam na informalidade, mas cantam. Minha irmã tem uma irmã pastora aqui em São Paulo até. E eu acompanhava as minhas irmãs, né, nos ensaios dos grupos de louvor da igreja. Já era na Lagoinha, não? Não, era uma outra igreja que nós frequentávamos. Legal. Quando eu tinha 13 anos, a minha família saiu dessa igreja e nós fomos para Lagoinha. Ah, tá. E foi muito marcante para mim, porque a pessoa do pastor Márcio falou muito no nosso coração. Pela mansidão dele, pela unção pastoral que está sobre ele, né? Pela ética dele. A gente nunca tinha visto isso num homem pastor. É mesmo. Né? A gente tinha uma figura pastoral muito dura, né? E, no entanto, a gente nunca viu um homem manso pastor. A gente veio entender o que era pastoral, que era ser pastoral, ser pastor, muito através do pastor Márcio. E foi em Lagoinha que Deus começou a lidar com muitas coisas no meu coração, trazer muitas curas. E foi lá que eu comecei, né, nos grupos de louvor. Eu, com 16 anos, já estava cantando em 2 grupos de louvor ao mesmo tempo. Fomeagem. Minha irmã era líder de um. Então, essa influência, né, dos meus irmãos sempre foi muito grande. Sempre estava lá nos bastidores, ainda que eu não tivesse, fosse muito pequena ainda. Né, eu dividia a voz junto, estava lá junto e tal. E sempre foi muito satisfatório para mim. A música sempre teve um lugar muito especial na minha vida. Mas chega um certo ponto onde aquilo que é especial para você se torna um ídolo para você. A linha, né? E a música se tornou esse ídolo, né? A ponto de eu sonhar. Em que momento? Adolescência, particularmente, né? E eu ouvia muita música, era música no banheiro. Outro dia, até levei um susto, eu tô vendo uma música tocando no banheiro, tem um iPad ligado, alguém tomando banho lá em casa. Eu falei, gente, essa menina tá fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança. Ai, que coisa assustadora, quem ensinou isso pra ela? E era isso, na nossa época era o gravador, só não era, né? um iPad, né? Não era mesmo. Eu levava um gravador, aquele de tijolinho, né? Era o gravador, era um... sei lá, nem lembro o que era. Nem lembro o nome daquilo, né? Você punha a fita, punha CD e levava pro banheiro para tomar banho. Meu banho durava 1 hora, por aí, até o CD acabar, né? E o sonho da minha adolescência era ser artista, né? Era fazer com a música alguma coisa que ninguém tinha feito, era despontar. Ainda que eu amasse ao Senhor, né? Já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Já tinha algum conhecimento da palavra, mas faltava algo mais, né? E esse algo mais era a presença de Deus mesmo, a presença manifesta de Deus. E quando ela não tá, você fica tentando achar. Você fica tateando, alguma coisa, né? Tateando. E eu tinha essas diversas questões na minha cabeça, até que Belo Horizonte começou a mover, né? Começou a passar por esse mover do Espírito. Lembro de dias em Lagoinha. No antigo templo de Lagoinha ainda era menor, ainda que fosse grande, era menor. E eu me lembro de sinais acontecendo, né? As pessoas recebendo restaurações de ouro, as Bíblias sendo abertas e pó de ouro sobre a Bíblia. E alguém analisava, já teve gente que analisou. E era ouro mesmo, e era ouro puro, era real. Ninguém fez aquilo. Eram sinais da presença de Deus. Pessoas sendo curadas, né? Era um movimento do Espírito que começou na década de 90. E Lagoinha tem muito essa história, né? De rompimentos. E... uau! Né? A gente começou a ver, a presenciar essas coisas. Até que veio Dan e Marty Duke, né? Que são, assim... eu tenho um pouco de dificuldade de falar pais espirituais, mas são pessoas que nos influenciaram de uma forma muito grande, né? E que trouxeram um mover do Espírito muito grande. O David Keelan. E eu lembro de ver o David ministrando, tocando violão.
E era incrível. O cara conseguia cantar uma música durante 1 hora e ninguém ia embora, meu. Ninguém saía. As pessoas estavam envolvidas, a glória de Deus descia, as pessoas estavam envolvidas com a presença de Jesus. Ninguém olhava para o lado, não existia câmera em celular, toda a glória a Jesus por isso. E as pessoas estavam envolvidas com a presença, com a glória. E quando eu lembro que eu olhei, eu vi David ministrando. E eu falei para Jesus, Jesus, eu quero fazer o que esse cara faz. É isso que eu quero. Eu era adolescente ainda. Jesus, eu quero fazer o que esse cara está fazendo. Eu quero isso. O que é isso? E eu ainda era muito observadora do movimento. Ainda demorou alguns anos. E foi exatamente no início do Diante do Trono que Deus me pegou. E Deus me pegou com força. E quando Deus me pegou, Douglas, Deus me desconstruiu. Quando a presença do Senhor manifesta, me pegou, ela me desconstruiu. Foi no início, final dos anos 90, anos 2000. Deus me desconstruiu de uma forma muito grande. A ponto de eu não querer mais saber de gravar. E era um dos pontos, era esse. Era um dos sonhos. Era o ídolo do ministério. Eu não via mais razão. Eu queria ficar dentro do meu quarto com Jesus. Porque a sensação da presença de Deus era algo tão latente, era palpável para mim. Que se eu abrisse os olhos, eu veria Ele na minha frente. Era tão grande que todo o resto, todos os meus sonhos, tudo que eu almejava se tornou pequeno demais, se tornou em nada. Perto da presença manifesta de Jesus, né? E eu me lembro de cultos onde eu passava os cultos debaixo dos bancos, né? Eu pagava mico na frente das pessoas, debaixo do poder e da atuação do Espírito. E eu sei que foi o Espírito Santo, porque aqueles tempos mudaram minha vida. Mudaram meus sonhos, mudaram meus projetos, mudaram minha visão de ministério. Mudou meus relacionamentos, mudou tudo. Tudo mudou a partir de um encontro com a presença manifesta de Deus. Né? Existe um diferencial. Né? Jacó se encontrou e lutou com Deus. E ele não foi mais o mesmo. O nome dele mudou, a conduta dele mudou. A minha conduta mudou a partir de um encontro com a presença manifesta do Senhor. Né? A partir de um avivamento, pessoal. Porque uma coisa é você ser criado na igreja e você até tem experiências pontuais com Deus. Mas quando Deus resolve abrir os céus e te tocar e te chacoalhar, cara, não sobra muita coisa de pé. Não sobra muita coisa em pé. E o objetivo é que o que sobra é a sua essência, né? Quem você verdadeiramente é. E aí você descobre que um monte de coisa você não era. Que você não é nada. Aí você cai em si que Deus não precisa de você. Deus não precisa do seu talento. Deus não precisa da sua teologia. Deus não precisa da sua técnica. Deus não precisa de você. Deus não precisa. Você precisa. Precisa da presença. Porque sem a presença você não consegue respirar. Você não consegue falar. E essa sensação, para mim, ela me persegue. Ela me persegue. Né? Essa sensação de necessidade extrema, né? Pela presença de Jesus. Tanto que quando esse mover foi pouco a pouco passando, o meu coração entrou em luto. Né? Eu entrei em luto durante anos e eu culpei a igreja por isso durante anos. E eu me amargurei durante anos. E eu bati na igreja durante anos. Até que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: filha, se você não ama a igreja, você não pode profetizar sobre ela. E o Senhor me quebrantou, né? E me disse: olha para frente, porque eu vou fazer algo maior lá na frente. E você vai fazer parte. Né? E o amor de Jesus pela igreja, né? A gente precisa orar para que o Senhor
descortine o sentimento que ele tem pela igreja no nosso coração. E o sentimento de Jesus pela igreja não é um sentimento de ódio, de rancor, de frustração. Jesus ama a igreja. Ainda que ela tenha pecados, ainda que ela esteja perdida, ainda que ela seja como a igreja em Apocalipse, as 7 igrejas, que, né, muitas delas tinham tantos pecados, tantas falhas, tantas heresias, falsos mestres, né, falsos profetas. Ainda que ela estivesse se prostituindo com as coisas desse mundo, a linguagem de Jesus é: eu sou aquilo que você precisa para ser sarado, né? Eu sou a cura para a doença que você tem. E eu tenho uma recompensa para você. Para mim é muito, muito impactante ali, né? A descrição que ele faz, né? Dizendo: você é pobre, cega, nu, miserável. Tá ouvindo de Jesus, você é uma desgraça. Vocês estão num nível mais fundo que daria para chegar e tal. Você ouve isso e fala: meu Deus, quanta dureza. É Laodiceia e Sardes. Isso. Não, que ele não tem um elogio para essas igrejas, pelo amor de Deus. Mas ele ama. Então, mas o que impacta? Depois dessa descrição, ele tá assim: eis que estou à porta e bato. Fala: Jesus, como é que você tá batendo nessa porta? Eu continuo aqui. É tipo assim, ele descreve e fala: mas eu te quero. Sim. Se você abrir. Né? Se você abrir. Ele não desiste da igreja. Né? Ele não desiste. A gente desiste fácil. Sim. Porque quando a gente começa a entrar na rotina da igreja, né, e a participar das estruturas religiosas, a gente se frustra, a gente começa a ver bastidores e a ver pecados, a ver os nossos pecados, os pecados dos outros, e a ver as mazelas que existem nos bastidores. A gente tende a se desanimar. Mas quando nós olhamos para Jesus, os olhos de Jesus queimam de amor pela igreja. Ele não desiste da igreja. E ele oferece a ela uma recompensa eterna, por um retorno, pelo arrependimento. Então, eu creio que o arrependimento é uma constante na vida do crente. As atitudes do reino, elas precisam ser constantes, né? A gente precisa zelar por esse lugar, né? Mateus 5, 6 e 7, né? Uma releitura que Jesus faz da lei de Deus. E a gente precisa muito zelar por essas atitudes. Zelar por um coração necessitado, faminto. Zelar por um coração pequeno, pobre de espírito. A gente precisa ser como os que choram. Né? A gente precisa se identificar com os que choram. Se identificar com o pobre, com o pequeno. Essa semana Deus está batendo muito na tecla de Filipenses 2. Né? Eu estou lendo com as meninas também em casa. E, gente, o que Jesus fez foi tão tremendo, foi tão lindo. Né? Pensa no Deus que fez todas as coisas, cara. Assentado sobre o trono, recebendo a adoração constante dos seres viventes. E ele se esvazia, assumindo a forma de servo. Nasce como um bebezinho. Né? Ele é gerado pelo Espírito como um bebezinho no ventre de uma menina, uma mocinha. Ele se sujeita à criação de pais terrenos, o Criador, aquele que estava presente na criação. A palavra que criou todas as coisas estava presente na criação. Se faz um nenenzinho no ventre de uma menina, se sujeita à criação desses pais de carne e osso. Que ele criou. Que ele criou. Se rebaixa ao nível mais baixo que um ser humano podia se rebaixar, de servo. Me vem a cena de Jesus amarrando na cintura a toalha e lavando os pés, se despindo, né? E lavando os pés dos caras que iam deixá-lo, que iam traí-lo. Poxa, cara, que Deus é esse, né? E Paulo fala aos Filipenses: tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é esse? Que faz com que você não queira se autoafirmar sobre os outros. Jesus nos constrange. Jesus nos constrange. Jesus precisa nos constranger, Douglas.
Senão a gente vai se achar com muita facilidade. A gente vive num mundo de muita bajulação, de muito engano, de muita massagem no ego humano. E se a gente não olhar para Jesus, a gente vai se perder. Se a gente não contemplar as dores do Cordeiro, a gente vai se perder. Né? E Jesus foi um homem de dores que sabe o que é padecer. Né? Ele sabe o que é sofrer. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, diz o livro de Hebreus. E é lindo olhar para isso. Que aquele que se humilhou e desceu até o lugar mais baixo que um ser humano podia descer. Né? Foi condenado como um ladrão, morreu no meio de ladrões, né? Exposto numa cruz. Ele foi ressuscitado por Deus e foi colocado, foi dado a ele um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Né? Porque Jesus se humilhou, ele foi exaltado. A gente tem almejado pela exaltação dos homens e se esquecido de humilhar diante do Senhor. E por causa disso, a gente tem se cansado, lutando por títulos e espaço, e ministérios e impérios pessoais. A gente tem se desgastado buscando ser visto, quando na verdade tudo que nós precisamos é nos humilhar diante de Jesus, nos humilhar diante do nosso Deus, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Jesus ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? E a igreja precisa entrar nesse prumo. As lideranças precisam entrar nesse prumo. Jesus é o nosso espelho. Eu me lembro do Mike Bickle dizendo algo que eu repito. Ele diz assim: Jesus vai voltar como Senhor dos senhores, Rei dos reis, glorioso, majestoso, poderoso. E ele vai pisar os seus inimigos e derrotá-los e destruí-los sem nenhuma ponta de soberba no seu coração. Será que isso é possível para nós? Então, Jesus precisa nos constranger. Uma pergunta. Eu percebo uma estratégia de Satanás, assim, né? Principalmente na infância, na juventude, né? Ele vai tentando achar bocas para dizer o que você não é e tentar te destruir para que você não faça nada. E mesmo quando Deus te pedir, você fala, não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Sim. Né? Eu passei por isso muito. Mas no momento em que você é curada e ele percebe que isso não funciona mais... Sim, a estratégia aí ele vai extrema. achar outras bocas para dizer, você é incrível. Você é o cara, é a melhor. Como você é ungido. Você não veio domingo. Brasil quando precisa de você canta, as coisas acontecem. Quando você prega, Douglas. Aí é totalmente diferente. Você é incrível, você é demais. Como é que você lida com isso hoje? Porque hoje nós somos acessados o tempo inteiro, né? Por favor, obrigado. Nós somos, você também, você é acessado o tempo inteiro, então como é que você lida com isso? Douglas, eu lanço sobre a cruz. Eu dou toda a glória a Jesus. O que significa isso? Eu digo, meu querido, toda a glória a Jesus. Mesmo. Né? E quando você lê um comentário, como é que você lanço faz? sobre a cruz e eu procuro não ler então eu queria muita saber coisa. Como é que você faz. Eu não leio muita coisa. Tá. Né? Eu não sou uma pessoa de internet. Sou velha. Sou mais velha que você. Tem uns velhos bem viciados por aí, viu? A minha geração não nasceu nessa época digital, né? A gente as coisas eram mais orgânicas, né? Hoje eu tenho 47. E assim, eu entendo que as redes sociais e toda essa coisa de mídia é uma coisa necessária na nossa vida hoje. Ela é uma bênção, pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção. Né? E ao mesmo tempo pode ser uma maldição muito grande, porque as pessoas vivem para ser vistas, passam a viver para serem notadas, para serem percebidas pelos outros, e se esquecem da mesa, do orgânico, se esquecem de relacionamentos verdadeiros, se esquecem dos filhos,
se esquecem do cônjuge, se esquecem da vida verdadeira, da vida normal, da rotina. E a rotina é um negócio que te denuncia o quanto você é incapaz. Como assim? O quanto você é pequeno e dependente de Jesus. Sim. Filho, cria gêmeos. Vá criar gêmeos. Tenha um marido hiperativo, filhas hiperativas. Eduque seus filhos. Entendi. E você nunca vai sair desse lugar. Né? E uma coisa... De dependência total. De dependência total. Eu preciso de Jesus para educar minhas filhas. Sim. Eu preciso dele todo dia. É uma tarefa impossível. Para ser esposa, eu preciso de Jesus, preciso da presença de Deus. Sem a presença de Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Então você procura não tá tão... Eu não tô tão tão presente. mergulhado ali, vendo cada comentário. Eu faço o que eu tenho que fazer. Sim. Porque o Gustavo me manda fazer. Fala a verdade pra nós. Ele acaba comigo. Se eu não faço, eu tenho que fazer. Porque Ai, Deus. é importante, né? É importante. E eu sou... existe o equilíbrio. Sim, eu tô aquém do entendi. equilíbrio. Né? Você tem uma tendência a envergar pra lá. Eu amo cozinha, amo ir pra cozinha, amo fazer pão de queijo e bolo, amo receber gente. Então fica por isso, né? Eu não sou uma pessoa de mídia, né? Mas aí eu queria saber, por exemplo, você faço falou o que assim... eu preciso fazer. Você falou... foi um encontro com a presença tão forte naquele momento que eu, por exemplo, não queria nem gravar, eu não queria fazer. E Exatamente. quando é que foi o momento que você falou assim, tá, mas eu preciso gravar? Essa é outra história. Como é que é, então, agora, essa outra decisão de tipo assim, ok, eu preciso sair do meu quarto, Sim. e eu preciso gravar, e eu preciso... Eis que um dia, a doutora Ana e o senhor Sérgio, né, de Andotrona, entram lá em casa com a mala preta. Que medo, que é isso? Ana Paula? A Ana Paula, Uhum. baladão. Sim. Entram em casa e eu falei, o que vocês estão fazendo aqui com essa uma mala mala preta? preta? Que medo. Para com isso. É isso, nós queremos ter uma reunião com vocês e tal. Não sei o que. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Misericórdia. Pensou a mim uma coisa na cabeça. E aí a Ana sentou, Nívia, a gente sabe que você tem canções. E nós queremos publicar essas canções e tal. A gente sabe que Deus tem uma porção sobre você, que a gente quer divulgar e tudo. E eu entrei em crise, porque eu não queria mais nada. Eu entrei em crise mesmo. Né? E essa crise já foi parar no ouvido do David, foi parar no ouvido de muita gente. Né? E a palavra de muitos para falar, vai corajosamente. Registra as canções, mostra Jesus. Né? E a gente foi quase que empurrado. Né? E assim, os primeiros projetos foi... A gente não tomou iniciativa de fazer. A minha liderança veio e falou, é tempo de você gravar, de registrar essas canções novas. É tempo, nós queremos que você faça. Né? Eu estava debaixo de uma liderança e essa liderança entendia e eu sabia que era tempo de Deus porque as canções vinham. Eu não tenho música reserva, Douglas. Não tem. Eu sei que é tempo de gravar quando elas vêm. Ok. Né? E até antes das meninas, as canções literalmente vinham, assim, eu tinha mais tempo, né? Quando você não tem filho, você tem mais tempo na vida para meditar, né? Eu mais. A minha meditação, ela é interrompida, assim. Então, eu lembro de estar fazendo as coisas e as canções vindo. Eu lembro de estar no supermercado um dia. E aí, tô andando com um carrinho de supermercado na mão. Ele vem e tudo que existe já não mais. E aí já peguei alguma coisa para anotar e começou a fluir aquela canção. No mercado. E a canção saiu quase que inteira dentro do mercado. Tô lá pegando coisa e anotando música. Né? No banheiro, tô lá chorando com Jesus dentro do banheiro, tomando banho. E as canções vindo. Reina sobre mim, né? Em momentos assim de joelhos dentro do quarto ou em momentos de rotina básica. Então eu sabia que era tempo de fazer um novo projeto porque as canções começavam a vir. Então a maioria você não sentava para compor? Não. Isso começou a acontecer mais agora, quando nós temos surgiu essa coisa de parceria, né?
E a gente descobriu que lá fora os irmãos se reúnem para compor. Sim, sim. E compor para a Isso é congregação é maravilhoso. Intencionalidade ali, né? Sim, tem a cabeça de um, de outro, e tem o fundamento da palavra, né? E isso é tão necessário nesses tempos. Né? Eu creio que Deus também faz do outro jeito, mas foi Pela sua acrescentado experiência. isso, né? E, enfim, eu sei que eu preciso fazer algo quando tem canções e tem uma palavra aqui dentro, latejando dentro de mim, né? Então, qual era a mesma pergunta? Não, eu queria saber quando é que foi o senhor diz então pra você para gravar, né? Foi isso. Porque ele tira essa vontade. Sim, e aí ele pede. mesmo deu. E ele pede. Ele deu. Né? O Hermínio fala um negócio muito legal, né? Que Deus, ele às vezes nos pede alguns sonhos, mas ele nos devolve alguns também. Né? Mas foi algo que teve um lugar específico, não mais no centro. Né? Eu estava lendo o livro do Corey Russell. Sim, ele é sensacional. Ensina-nos a orar, algo assim. Acho que é isso, né? Lançaram em português? Porque eu tô lendo em inglês, né? Teach Us to Pray. E aí ele fala um negócio muito legal, bem no início ali, acho que segundo o cabelo ele fala, não é Maria versus Marta. É Maria antes de Marta. Né? Então eu acho que é isso. Acho que era o Senhor falando pra você, isso. Não vai ser Marta. Eu quero ser primeiro sendo Maria. Né? Eu quero você primeiro aos meus pés e fluindo a partir desse lugar. Sim. E não que você não vai servir, né? A partir de um encontro, né? Do assentar-se. E não é um chamado a ser monge, né? Não. Assentar-se. Eu queria muito, viu? Né? Vou te eu falar, percebo, assim, que tem uma... Olha lá, tem uns aqui assim, ó. Tudo do Tim. A pessoa já mora na roça, pensa. Meu filho. Se tivesse uma montanha pra você ficar lá. Papai. Mas ele nos chama, né? É verdade. Para o ministério, para o servir, né? São idas e vindas, né? Precisa existir essas duas coisas, porque senão a gente vai secando. Sim. E a gente vai se sucumbindo a uma agenda, a uma demanda. Né? E Deus não tem ministros por demanda. Deus tem filhos que obedecem à sua orientação, a orientação do seu espírito. Só que o outro lado é verdadeiro também. Não sei se você já viu uma imagem que ficou famosa na internet de uma ovelha que se perdeu. Uau! E eles acharam depois de anos, você viu? Não. Depois de anos, assim, o cara conseguiu achar ela depois de, sei lá, 5 anos, 10 anos, sei lá. Só que ela não conseguia nem andar mais, de tanto pelo que ela tinha. Então é uma cena de uma ovelha desse tamanho, assim, e que ia morrer, porque as pernas dela não aguentavam mais. Então, assim, tem essa estação de dar, né? Isso. Então você deixa crescer e aí é tosado, né? E é como ser tosado é saúde também, Exatamente, senão você morre. E uma coisa que acontece comigo é que se eu não fluir em Deus, né, eu vou arrumando problema, né? Toda vez que você não flui em Deus, você começa... Já percebeu isso? Você começa a arrumar problema interno, você começa a ficar dolorido, você começa a achar dor aqui, dor ali, dor na alma, chateação, você começa a ficar azedo. Começa a olhar pra você. Né? Você olha muito pra si mesmo e começa a ficar azedo. Entendi. Então, o egoísmo... Ele Pode adoece. ser um egoísmo espiritual. Adoece, né? Eu tive depressão em 2017. E a tendência, o que eu queria, era ficar quieta. Né? Mas o que Deus me levou a fazer foi a descansar, mas a continuar indo. Né? Eu tive um período, tive alguns meses que eu parei. Né? Paramos alguns meses, mas eu continuei indo. Né? Era algo muito fisiológico, né? Esgotamento, né? Mudança de idade, chegada dos 40, essas coisas. Menopausa. Então, não foi na época que você perdeu uma gestação. Não, foi... Foi depois. Não, foi antes. Foi depois. Foi depois, né? Então, assim, a intensidade da vida. São coisas normais da vida e acontece. As meninas pequenas. Crianças pequenas, né? Rotina, né? Pesada. E graças a Deus que nessa época agora está se descobrindo tanto o elemento físico de tudo isso, né? Pra gente, antes de ficar tentando tratar só de forma espiritual. E aí, o que eu tenho, Deus? Estou em pecado, não sei o que, não é? O seu fisiológico, você tá de menopausa, a sua você coisa. Tem hormônio. Né? Mulher é hormônio em forma de gente. Então, tem que olhar, tem que cuidar, tem que fazer exercício físico, né? Então, existem áreas, né? E todas elas em harmonia, elas geram um ser humano
em harmonia, completo, né? E a gente tem buscado isso. Mas isso que você falou do continuar, né? Tem uma tentação de se fechar, Sim. mas o continuar. E aquele texto de Filipenses fala de ansiedade, é interessante ele falar, né? É apresente ao Senhor suas súplicas e tal. Sim. E aí ele fala, e ações de graça. E lógico que a gente olha ali para gratidão, e é uma coisa importante, mas se olhar a palavra ações de graça, é você fazer algo para alguém de graça. Né? Exatamente. Então, como servir cura, né? Exatamente. E aí eu tava vendo um cara falar Exatamente. que hoje na Europa, um dos tratamentos de depressão é trabalho voluntário. Olha que maravilha. E interessante, quando o papai morreu, a minha vontade era parar. Mas o Senhor me levou a continuar, a prosseguir. E eu me lembro de estar, às vezes, na plataforma, assim, aquele sentimento de vazio. Né? E a presença do Senhor vindo e fazendo algo fluir a partir do vazio do meu coração. E pessoas sendo tocadas, sendo curadas, sendo saradas. Manifestando a sua fraqueza. O Senhor manifestando com poder. E exatamente para entender que isso não vem de você, Nívia, não vem dos seus sentimentos, não depende dos seus sentimentos. Né? E no decorrer dos anos, isso tem sido um aprendizado de Deus para mim. Eu sempre tive medo da plataforma, de uma forma muito grande. A plataforma sempre foi um lugar para mim de responsabilidade. Por que do medo? Eu acho que essa coisa expectativa das pessoas a seu respeito, ela te traz uma certa opressão às vezes, né? Ela te oprime. E enquanto a gente teme os homens, enquanto a gente tem isso em vista, o medo ele vai fazer parte, né? E o Senhor tem me ensinado no decorrer dos anos a temê-lo, a temer ao Senhor, né? E a abandonar o temor dos homens, a expectativa das pessoas, porque a expectativa das pessoas é essa mesmo. É das pessoas, né? Elas querem isso mesmo, elas querem assistir alguma coisa, elas querem ouvir a música que elas gostam. E não é nada disso que a gente faz, né? Tem pessoas que nos chamam porque ouvem uma música na internet, mas não sabem o que é que a gente faz quando a gente vai numa igreja, num lugar. Não é sobre a música, né? Existe música, mas não é sobre a música. Então, aos poucos, quando você vai entendendo o seu chamado, o seu lugar no corpo, seu lugar no reino, né? Isso vai deixando de existir, né? Então, esse medo, ele vai dando lugar apenas ao temor do Senhor, né? E ao desejo de não atrapalhar Deus naquilo que Deus quer fazer. Sim. Tipo, sai da frente, né? E deixa o Espírito do Senhor fazer o que Ele quer fazer. Muito bom. Agir como Ele quer agir. Você viveu, e você até descreveu um pouco pra gente aqui, um período que a gente poderia chamar de um avivamento que estava acontecendo ali, né? Sim. E você até falou de também estar vivendo ele indo embora, ou aquela intensidade, tudo que vocês viveram ali, né? E como é que foi o início disso, assim? Na sua descrição, assim, como é que foi o início disso? Foi algo, assim, muito repentino, ou também foi algo muito gradual e crescendo, assim? Foi gradual. E eu me lembro desse período, né? Lagoinha vivendo isso, a igreja de Lagoinha, vivendo esses sinais da presença de Deus. E o despertar mesmo no meu coração veio final de 99, início dos anos 2000. Quando Deus usou pessoas para me confrontarem por dentro. Né? Hoje em dia é muito difícil confrontar pessoas que você vai levar um processo, né? Você vai ser processado. Vou te processar, você me ofendeu. As pessoas são ofendidas. Mas, naquela época, o confronto era algo... Era mais fácil confrontar aquela mais fácil, né? E o confronto encontrou em mim uma disposição. Eu tinha muita sede. Eu tinha muita sede por saber o que Deus tinha para minha vida. Por entrar no destino de Deus. Então, eu fazia algumas orações muito perigosas. Né? Tipo, Deus, quero viver de ministério. Tipo, Deus, eu quero... É das mais perigosas. Quero obedecer ao Senhor. Tipo, Deus, eu abro mão de casar, Deus. Eu fazia orações perigosas para Deus. E Deus ouve, né?
E o Senhor começou a usar pessoas para me enxergarem, né? Me verem e para me confrontarem, me tirarem daquele lugar de depressão, de opressão, de medo, né? De autoestima baixa, de feridas na alma, né? De falta de paternidade. Então, aos poucos, isso foi saindo e a minha sensibilidade espiritual começou a ser limpa, né? Tinha tanto lixo em cima que eu não conseguia enxergar Jesus como Jesus. Eu enxergava Jesus como alguém autoritário e distante, como eu via lideranças de algumas igrejas, né? De lugar que eu fiz parte. Né? Eu achava que Deus era autoritário e distante. Né? E aos poucos, nos evangelhos, Deus começou a me levar a ler e a comer os evangelhos. E eu comecei a ver um Jesus muito gente. Muito gente. Muito humano. Né? Cheio de compaixão. Muito verdadeiro. E eu me apaixonei por Jesus. Perdidamente. Me apaixonei por ele. Né? E enxergá-lo como Deus se tornou mais coerente para mim. Porque eu o vi como homem. Né? E eu entendi o sacrifício de Jesus de uma forma mais profunda. Pessoalmente, né? Esse início dos anos 2000, ele começou debaixo dessas revelações de Deus para mim. Do amor de Deus por mim. Né? Constrangimento que esse amor começou a causar dentro de mim. Né? Eu não sei como foi em outras pessoas, mas pessoalmente, para mim, o amor de Jesus me constrangia. Me constrangia tanto que eu chorava copiosamente. Tem um choro meu que foi parar no CD de um amigo meu até. Mas, assim, isso começou era um crescendo muito grande. Né? Começou a crescer. Entendi. E dali ministérios começaram a surgir. Então não foi assim, você falou assim, ó, dia tal, aconteceu tal coisa. Não, foram várias experiências. A presença manifesta crescendo. Foram várias experiências. E Douglas, a gente teve a honra de gravar dentro da nossa casa os CDs que tocaram o Brasil. Inundaram. Então, eu recebi primeiro. Sabe? De tudo. E eu lembro do pessoal fazendo guia lá em cima. E eu chorando lá na minha cozinha, de joelhos, ouvindo. A gente morava na cobertura, a gente alugou uma cobertura. Era um apartamento de cobertura numa pirambeira, Rua Matipó, em BH. Uma pirambeira assim, ó. Você sobe de escala. De tão morro que é. E alpinista. 5 lances de escada. E era... A gente morava embaixo e em cima era o estúdio, improvisado. Já teve várias inundações ali, uma doideira. Mas aquele lugar foi cenário de um mover de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Né? Então, a gente recebi primeiro, né, os discos do Cirilo, os discos da Cristi Tristão, Asas da Adoração, Judson. Né? A gente recebeu primeiro, do Diante do Trono, algumas coisas que o Gustavo fez em casa. Os CDs infantis. O CD da Ana, você é linda demais. Eu ouvi primeiro, chorei lá na minha cozinha. Entendeu? Então, foi um privilégio tão grande que o Senhor nos trouxe. E tudo aquilo foi para mim dentro de um ambiente de muita glória de Deus, de muita presença do Senhor. Então, para mim, pessoalmente, foi algo tão forte que me estragou para qualquer outra coisa. Né? Eu nunca mais consegui me conformar com cultos frios, onde o Espírito de Deus não age. Eu nunca mais consegui suportar a frieza, a mornidão, sabe? A falta de busca. Eu nunca mais consegui. Porque me estragou. A presença de Deus me estragou. Né? Por um bom sentido. E eu fui tirada dessa
rotina. E, vez por outra, quando eu quero entrar numa rotina evangélica, Jesus vem de novo e desconstrói. Né? E é uma sequência onde você se permite ser quebrado para que o Senhor construa cada vez mais. Né? E até Jesus vir vai ser assim. Então, minha pergunta é a seguinte. Você até falou de uma live que a gente fez, né? Que foi no texto das 10 virgens. E quando eu penso em Nívia Soares, eu penso muito naquela virgem prudente. Né? Amém, irmão. Por quê? Porque até foi o primeiro ponto lá, né? O que a gente aprende nessa parábola que o que Jesus não está pedindo simplesmente para a gente começar queimando, mas para a gente queimar até o fim. Né? Então a grande questão não é quem está queimando, porque as 10 estão queimando no início. Sim. E ele tem gente queimando no início que ele está chamando de louca, né? Então a questão é quem vai permanecer até o fim, queimando diante de mim. Né? Então, e você está há 20 anos. Há 20 anos que a gente olha para a Nívia e é a mesma Nívia, numa mesma intensidade, né? Com as mesmas lágrimas nos olhos. E eu queria perguntar para você, como? Né? O que você responderia? Eu sei que é difícil essa pergunta, né? Mas como? Talvez assim, a pergunta seria como que você protege isso? Porque eu acredito que muitos começaram e foram roubados no caminho. Como você protege isso? Eu tenho muita gente para me matar. Né? E eu nunca abri mão dessas pessoas. Ok. Eu continuo caminhando com pessoas que me lembram de quem eu sou todo dia, né? Sempre. Eu nunca deixei de fazer algumas coisas pessoalmente, né? Teve um dia que Teve um dia que o Azaf me deu uma lavada há muitos anos. Eu nunca mais esqueci. Eu lembro que eu troquei meu telefone. Seu número? E o Azaf falou assim: Nívia, eu demorei para achar o seu telefone e falar com você, filha. Você precisa ser acessível. Você precisa manter o mesmo número de telefone. Eu nunca mais mudei meu número. Tenho o mesmo número há quase 20 anos. Eu quase tenho o mesmo número. E eu tento... eu busco isso, sabe? Estar acessível na medida do possível. Também digo muitos nãos. Né? E a partir de filhos a gente aprende a dizer não. Né? E eu achei tão legal naquela sua mensagem, porque você viu algo que eu tinha percebido sobre as 10 virgens, as 5 prudentes. Elas aprendem a dizer não. Elas não desperdiçam unção com quem não quer nada. Não desperdice unção com quem não quer nada. E além da resposta dela, que é não. Porque se a gente emprestar, não vai ter para vocês, nem para nós. Exatamente. Então, nessa ânsia de ajudar os outros, tem muita gente que vai morrer os outros e ele, né? Exatamente. Então, a questão é... A agenda, a plataforma é um lugar de receber graça. Porque Deus tem compromisso com as ovelhas dele, né? Ele dá alimento para as ovelhas dele. Mas não é um lugar de buscar Deus. Né? Então, existe um secreto, existe um lugar onde a gente não pode deixar de estar. E tem hábitos que eu venho exercitando durante anos, que é o estar com Jesus, é o ler a minha Bíblia, é orar, ainda que eu não sinta vontade, ainda que meu coração não queime, eu estou sempre nesse lugar, né? Estou sempre ali buscando permanecer. Deus fala comigo, Senhor fala comigo. Jesus, o Senhor não falou comigo hoje. Jesus fala comigo. Então, eu tenho buscado no decorrer dos anos, né, permanecer, né? A gente vinha no caminho para cá, a gente estava falando sobre João 15. E João 15 é tão tremendo que Jesus repete a palavra permanecer por 12 vezes. Significa que essa palavra é muito importante. E que tem uma força para te tirar, Sim, né? Permanecer. Né? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir e as suas orações vão ser respondidas, sabe? Então, a resposta das suas orações, ela está no permanecer em Jesus, porque quando eu permaneço em Jesus, eu não vou orar coisa da minha cabeça. Eu vou orar a partir da cabeça de Jesus.
Eu vou orar a partir daquilo que o Espírito revela sobre Jesus. E o Espírito revela as profundezas de Deus. Ele toma das coisas que estão escondidas no coração de Deus e revela ao nosso coração. Oh, Douglas, não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada mais precioso do que isso, do que compartilhar dos pensamentos de Jesus, da mente de Jesus, da beleza de Jesus. A gente precisa sair desse ativismo. A gente precisa sair desse vício de redes sociais. Isso está nos roubando de Jesus. A gente precisa tomar novamente o hábito da contemplação. Romanos 1 fala que as coisas que de Deus tem para ser reveladas, Deus revela através das coisas que foram criadas. A gente não tem tempo para observar as coisas que foram criadas, como Deus vai nos revelar alguma coisa. A gente não tem tempo para ler Bíblia, para parar. A gente busca resultados e a gente quer mostrar resultados para as pessoas. Nós somos cobrados de mostrar resultados. E por causa disso, a gente está perdendo esse lugar de contemplar a beleza de Jesus através da criação, através das suas palavras, através de um versículo bíblico que você lê e que o Espírito de Deus te ministra durante todo o seu dia enquanto você está na sua rotina. Enquanto estou lavando minhas vasilhas na pia, o Espírito de Deus está ali comigo. E Ele está me lembrando daquele texto. Ele está me lembrando daquilo que eu li anteriormente, né? Às vezes tô ouvindo o Ângelo, né? Tô ouvindo muito o Ângelo, tô ouvindo muito o Fábio, tô ouvindo muito você. Às vezes estou na minha rotina, gente, vocês me acompanham na minha cozinha, que vocês não sabem quanto, né? Vocês me acompanham. Então, encher a sua mente com aquilo que vem de Deus. Olha, tem muita porcaria na internet que se diz cristã. Tem muita palavra contaminada, envenenada. E você reconhece uma palavra envenenada quando ela não te desafia em absolutamente nada. Você conhece um evangelho falso quando ele infla o seu ego e não te leva para a cruz de Cristo, não te leva a querer negar a si mesmo, não te leva a querer servir pessoas e amar pessoas, quando esse amor que é pregado não te constrange a querer ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Esse evangelho é falso. E não existe nada que nos preencha mais do que esse evangelho que confronta, Sim. que mata a nossa carne. Não tem nada melhor do que isso. Isso preenche o nosso interior, né? Vamos parar de maratonar a série do Netflix. Cara, eu também assisto. Lógico. Entendeu? Eu tenho criança pequena em casa. Também, a gente também ama. Movie night, bora fazer pipoca. Eu amo isso, eu amo cinema. Mas, cara, isso não pode ser o meu centro. Essas coisas não podem encher a minha mente de tal forma que eu vou querer tê-las cada vez mais. É um poço sem fundo. Mas quando eu encho a minha vida, a minha mente, o meu coração com a presença de Jesus, com a palavra de Deus, com a adoração, com o ambiente, quando eu busco preservar dentro de casa um ambiente da presença, né? Jesus, o Espírito de Deus é como uma pomba, né? Ele veio sobre Jesus como uma pomba. E a pomba, ela é frágil. Ela é assustada, ela vai embora. Qualquer movimento brusco. A gente se atreve a fazer muitos movimentos bruscos, Douglas. A gente se atreve a coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que calam o Espírito Santo nos nossos cultos. A gente se atreve a interromper, às vezes, quando o Espírito de Deus está movendo. Eu não estou dizendo quando os homens estão inventando moda, não. Quando a pessoa está inventando moda, está inventando moda. Tem que interromper mesmo. Existe, tem que ter alguém para dar um basta, claro, né? Que tem alguém, por favor. Alguém, por favor, feche a porta desse templo, né? Mas
existem momentos em que o Espírito de Deus está movendo e a gente não tem reverência, a gente não tem respeito pela presença, a gente está no celular filmando, a gente está preocupado com a hora e o almoço e o encontro e a liturgia e o que eu tenho para fazer, a liberar. Deixa o Espírito de Deus agindo, que não seja através de você. Não é sobre você. Nunca vai ser sobre você. Se for sobre você, você vai se frustrar. Você vai se perder. Precisa ser sobre Jesus. Precisa ser sobre Jesus. Quando ele vem, a gente tava falando, né? Quando ele vem, a gente perde o emprego, cara. Melhor coisa. Quando Jesus vem, sai da frente. A gente perde o lugar. A gente não consegue ficar de pé. Eu queria que você falasse pra gente, então, um pouco de quem é Jesus. Quem é Jesus pra você? O que ele já revelou pra você nessa jornada? Ele é extremamente gentil. Ele se identifica com os pobres, com os pequenos. Ele é humilde. Como ele é humilde. E uma coisa que me intriga sobre Jesus, Douglas, ele compartilha com a gente do reino dele. Nós vamos reinar com Cristo, cara. Reinar junto com ele. Jesus não é egoísta. Ele compartilha. Ele é extremamente gentil nas suas palavras, gentil no seu agir. E, ao mesmo tempo, ele é feroz contra os seus inimigos. Com ele não se brinca. Ele não é como nós. Ele se fez homem, mas ele não é como nós. Ele é totalmente outro, né? Totalmente diferente. Santo. E é uma mistura muito doida. Porque ao mesmo tempo que a gente tem reverência, a gente pode entrar com ousadia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem receio, porque ele é fogo consumidor, fogo que consome o pecado. A gente se sente totalmente livre para subir no colo. São duas coisas, né? E uma não anda sem a outra. E Jesus é muito especial, sabe? Ele é a pessoa mais especial, mais central que existe. No entanto, a gente fala tão pouco sobre ele, né? E ele deseja ser o centro. Ele deseja uma noiva que se pareça com ele, com quem ele possa compartilhar dos pensamentos dele, do coração dele, né? Dos planos dele para o futuro. E eu estou esperando ele muito. Estou esperando ele muito. Quero muito ver Jesus. Né? Eu posso resumir os sonhos pessoais da Nívia em eu quero ver Jesus. Eu quero muito me encontrar com Jesus. Sabe? Depois que a gente encontra, né, essa presença manifesta, dá muita saudade. Dá muita saudade. E eu acredito que o Senhor me fez sentir, porque o sentir para mim era muito importante. Por causa do buraco de paternidade dentro. E por causa do entendimento ruim sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. Da má representação de Deus que eu tive em algumas vertentes. Eu precisava sentir, né? Mas chegou um tempo em que eu comecei a parar de sentir. E eu continuava fazendo as mesmas coisas, entrando no meu quarto, fechando a minha porta, abrindo minha Bíblia, orando, adorando, canções. E falando, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não estou sentindo mais? Eu estou em pecado, o que está rolando? E eu senti o Espírito de Deus falando no meu coração, filha, é pela fé. O evangelho não é por sentimentos, é pela fé. Você precisa continuar, ainda que você não sinta. E quando a gente escolhe continuar, ainda que a gente não sinta, o Senhor sempre vem. Ele sempre vem. Jesus é muito especial, Douglas. Ele é muito especial. E ele sempre responde aos corações quebrantados e contritos. Sempre. Né?
a gente nunca pode chegar num lugar onde a gente não consiga mais se quebrantar. Nunca chegar num ponto onde não tem mais retorno. Tem homens, pessoas que chegaram num ponto onde não consegue mais voltar. Ainda assim tem esperança, enquanto tem enquanto tem vida, né? Mas enquanto existe vida, existe quebrantamento. Enquanto nosso coração se quebranta, Jesus vem. A presença dele vem. Sabe? Para alguém que está nos ouvindo hoje e quer esse Jesus, é esse lugar. É esse lugar. De quebrantamento. Quebra seu coração. É muito simples, sabe? As pessoas têm muitas palavras difíceis para dizer isso. Mas eu digo, quebra seu coração diante de Deus. Reconhece que você não pode. Reconhece que você é pequeno. Né? Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Jesus vai dar o reino para os pobres de espírito. Alô? Jesus vai dar o reino para os pobres de espírito. Graças te dou, ó Pai. Né? Jesus orou certa vez, porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes e poderosos, mas as revelou aos pequeninos. Meu querido, se você é um pequenino, se você é um incapaz, se você é alguém carente, se você é alguém sem solução, você está no lugar que Deus precisa para se encontrar com você e fazer maravilhas através de você. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sãs. E as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie na presença dele. E tudo que Deus quer de nós é dependência, esse lugar de dependência. Dependência. Enquanto existir dependência, e a dependência fala da dependência de Deus e da dependência do outro. Fala do manter a comunhão com Deus e a comunhão com seu corpo. Não existe vida fora do corpo. Membro fora do corpo é a amputação. Vai apodrecer, vai secar, vai morrer, vai necrosar, né? Só existe vida no corpo. O corpo de Jesus é um lugar de segurança. Enquanto existir dependência de Jesus, o cabeça, e da sua igreja, enquanto existir esse lugar, ele vem. A presença dele vem e se manifesta. Poxa, minha amiga, obrigado. De nada, eu que agradeço. Obrigado por esse tempo aqui. Amém. Ter tirado esse tempo lá da família, vindo aqui nos abençoar, nos servir, compartilhar. Amém. E Glória dizer que você nos abençoa muito. Glória a Jesus. Jesus abençoa muito a nossa vida através de você. Glória a Jesus. Aqueles programas de TV, né? Que iam pro YouTube ali. Como nos abençoaram. Eu e a Val colocava na sala ali. Glória a Deus. E éramos tocados por Deus através das canções e das ministrações e das lágrimas. Amém. Você abençoa a gente através de lágrimas. Toda glória a Jesus. São muitas lágrimas. Desidratada. Oh, Deus. Mas obrigado. E obrigado pela sua constância. Amém. E continuar servindo Glória ao Senhor aí. Amém. Uma honra. Bora continuar junto. Bora. Bora. O que o Senhor tem pela frente Amém. aí. Bora prosseguir. Glória a Deus. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, sai mandando. Igual a Nívia falou, tem tanta coisa ruim. Pega umas coisas boas, sai mandando para todo mundo, todo o grupo aí, entendeu? Do WhatsApp, em todos os lugares aí. Coloca nos seus stories aí, para que mais pessoas possam ser abençoadas por um testemunho, né? Por um testemunho, alguém testemunhando de quem é Jesus. E também terminar te convidando para você estar com a gente lá na conferência dia 11/11. Se você tiver a oportunidade, vai ser muito bom. O Fábio vai estar aqui, vai estar lá. Fábio Coelho, a Nívia vai estar lá. Os bravos vão estar lá. Eu vou estar lá também. Eu vou só abrir e falar, vai, gente, vai. Vamos lá. Bora junto. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vai ser um tempo muito, mas muito legal. Então vou deixar na descrição para vocês aqui, se você quiser mais informações e estar aqui com a gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.